Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, da nossa carne. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Somente nesses 10 versículos, se nós ficássemos aqui, levaríamos algumas semanas estudando esses versículos. Eu acredito que deve ficar muito claro para você aqui, que esse texto está falando de quem nós somos. Esse texto está de maneira muito clara, explícita, dizendo que nós nascemos mortos, não no corpo, mas espiritualmente, separados de Deus, afastados de Deus, com nenhuma comunhão com Deus, porque estávamos impossibilitados para tal comunhão pelo fato da nossa morte espiritual. Mas o texto vai dizer que na graça de Deus, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou espiritualmente para que pudéssemos então crer em Jesus, recebemos essa nova vida, os nossos olhos se abriram, e isso é algo extraordinário. Essa é a obra que Jesus realizou na cruz. Ele veio para morrer em nosso lugar, Ele veio para receber o castigo que era nosso, Ele veio para nos substituir naquela cruz, para que nós pudéssemos então, através da justificação que é imputada em nós, a justiça dele imputada, colocada em nós, pudéssemos então ter essa vida espiritual, esse novo nascimento, sermos adotados por Deus, justificados, estamos num processo de santificação e no último dia seremos glorificados, receberemos um novo corpo, uma vida perfeita. Enquanto estivermos nesse corpo, ainda lutamos contra o pecado, porque estamos no corpo de carne. E se você não luta contra o pecado todos os dias, provavelmente é porque o pecado já te venceu. Porque essa luta contra o pecado, ela é diária. Nós lutamos o dia todo contra o pecado, porque estamos nesse corpo de carne, e todos nós pensamos em pecar. Por isso é uma luta diária entre a carne e o espírito que habita em mim, o Espírito de Deus, que deu vida ao meu espírito, e a minha carne que ainda está aqui, pulsando para realizar os seus desejos. Então, essa é a dinâmica do cristão. Se você não tem uma luta diária contra o pecado, provavelmente é porque o pecado já te venceu. Se você já nasceu de novo, você entende o que eu estou te falando, se você está tendo o seu coração aberto nessa noite, você está começando a entender o que eu estou te falando. Se você não está entendendo nada do que eu estou te falando, eu oro para que Deus abra o teu coração e até o final da mensagem você possa entender o que eu estou falando. Amém? Então nós vamos falar sobre esses 5 pontos aqui, os 5 solas da Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante, pastor Josias? A igreja, por volta do 3º século, o ano 300 aproximadamente, a 300 a 400 depois de Cristo, a igreja, que era a igreja primitiva, a igreja organizada pelos apóstolos, a igreja de Jesus Cristo, ela se afasta dos ensinamentos da palavra de Deus, por causa da famosa, suposta conversão do imperador Constantino, que colocou o cristianismo, então, como a religião oficial do Império Romano.
depois o próximo imperador, que na verdade oficializa isso, iniciado então pela suposta conversão do Constantino. A partir dali, a igreja começa a se afastar dos ensinamentos da palavra de Deus, e com o passar dos séculos, a igreja vai se afastando cada vez mais dos ensinamentos da palavra de Deus, ao ponto de chegar aonde nós conhecemos hoje as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. E não tem como falar de reforma protestante sem falar da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Nós estamos falando de história. Você pode examinar na história e você vai perceber na história o desvio doutrinário dessa que era então a igreja dos primeiros, ou do primeiro século. No ano de 1517, Martim Lutero, ele prega na porta da igreja na Alemanha, a igreja de Wittenberg. Ele prega as 95 teses, que mostram os ensinos errados dessa igreja. Aí começa então ali a eclodir a reforma protestante, entendendo que Martim Lutero não foi o único pivô disso. Isso já vinha acontecendo muito antes, no decorrer da história do cristianismo, desde a apostasia da igreja no ano 300, 400 depois de Cristo. Gritos de reforma são silenciados no decorrer da história, porque todo pequeno movimento que se levantava contra a igreja era abafado, era morto, era aniquilado. Você já deve ter ouvido falar ou estudado sobre a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, aonde as pessoas acusadas de heresia e de se levantar contra a autoridade papal eram mortas de maneiras terríveis, das formas mais brutais que você pode imaginar. Pesquise para você ver, olhe os instrumentos de tortura que a igreja usou no período medieval para calar essas vozes de reforma, essas vozes que diziam que aquilo que estava sendo ensinado era errado. E não foi só Martim Lutero, depois de 1500, mas também João Calvino, Zwinglio, outros homens que foram usados por Deus nesse período ali de Martim Lutero, para levarem então essa mensagem de salvação, porque Martim Lutero, ele foi despertado para isso quando ele lia a Bíblia. Ele lia a Bíblia e ele teve a sua atenção chamada para a carta aos Romanos, aonde Paulo escreveu que a salvação é unicamente pela fé. E a igreja estava vendendo a salvação, a igreja estava vendendo indulgências, dizendo que você pode comprar um lugar no céu, que você pode adquirir um lugar no céu comprando. Você comprava a salvação do seu ente querido, aquela pessoa que já havia morrido, você pagava para que ela pudesse sair do purgatório e então ir para o céu, o que é um absurdo, uma heresia satânica, diabólica, infernal, do quinto dos infernos. Terrível. A Bíblia não era ensinada. A Bíblia, as missas eram rezadas em latim e descosta, né, como diziam os antigos, né, para ninguém entender literalmente. Então Martim Lutero, ele vai organizar a tradução da Bíblia para o alemão, e depois a Bíblia vai ser traduzida para os demais idiomas. Graças à reforma protestante, nós temos a liberdade de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. As principais e maiores universidades do mundo, elas são de origem protestante. Você não aprende mais isso nas faculdades, mas de origem protestante. Você vai ver essas faculdades hoje, infelizmente, todas elas estão secularizadas. Por quê? Porque há um movimento satânico para que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus e desconheçam as verdades, ou a verdade que é a palavra de Deus. A verdade que a salvação é unicamente pela fé, somente pela fé. A única forma de ser salvo é confiando em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então, após a reforma protestante, esse movimento organizou o que nós chamamos de 5 solas. Solas significa somente. E nós vamos olhar esses 5 pontos aqui nessa noite, e eu quero que você, se possível for, marque, escreva sobre isso, aponte nas suas anotações, para que você possa se lembrar disso. Eu não sei se você sabe também, mas no dia 31 também é comemorado o Halloween. É 31, né? Halloween. Por quê?
Porque o sistema quer abafar a reforma protestante. A reforma protestante não é ensinada nas escolas. Se coloca o Halloween para se abafar aquilo que aconteceu em 1517. Se coloca o Natal e o Papai Noel para se abafar aquele que deveria ser lembrado neste dia, que é Jesus Cristo. Se coloca o coelho que bota ovo e ovo de chocolate para se abafar, esconder o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você nota que há um sistema maligno escondendo a verdade do povo. Ou você já viu o coelho que bota ovo e ovo de chocolate? Não existe. Ou existe um homem aí de cabelo branco que mora lá no lugar gelado, que vem uma vez por ano e entra pela chaminé na sua casa para deixar um presentinho para você. Você acredita nisso? Então nós acreditamos em mentira, acreditamos que coelho bota ovo e ovo de chocolate, que uma vez por ano um homem de vermelho desce pela chaminé da nossa casa e deixa um presente para a gente. A gente acredita nessas coisas. A gente acredita que existe bruxa, que existe fantasma, que temos que pintar as nossas crianças de caveira, e de bruxinha, e de diabo, e de cauda, e de chifre. A gente acredita nessas asneiras. E isso tudo é organizado para esconder a verdade. Você consegue entender ou eu estou ficando louco? Amém? Porque é justamente isso que acontece. Mas nós vamos voltar para cá. O papo não é Halloween, mas é reforma protestante. 5 solas da reforma protestante. Qual é o primeiro sola? Somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus. E nós vamos ler alguns textos para ajudar a embasarmos essas verdades, porque essas verdades, elas são embasadas pelas Escrituras, pela Bíblia. E a primeira verdade, então, somente a Escritura, somente a Bíblia. A nossa regra de fé e prática é as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. É por isso que é uma luta para que nós leiamos a palavra de Deus. O inimigo de nossas almas, ele não quer que conheçamos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a verdade liberta, a ignorância então escraviza. O problema é a ignorância acerca da palavra de Deus, e essa ignorância escraviza. As pessoas dizem crer em Deus, mas elas não conhecem as Escrituras, e nós só podemos conhecer a verdade acerca de Deus através das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem e mulher de Deus, acréscimo meu, seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou maduro, é uma tradução melhor, e habilitado para toda boa obra. Então esse texto, Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo para ele que é a palavra de Deus que é inspirada, que é o manual do fabricante, que é regra de fé e prática, que é a Bíblia que o cristão deve conhecer e seguir. A Bíblia ensina o que é a família, a educação para os filhos, o que é o casamento, a maneira que a sociedade deve se organizar. A Bíblia nos mostra o caminho que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo, e vai ser mais um dos solas que nós vamos estudar. Então, somente as Escrituras. A reforma protestante veio para cravar isso na história e gritar, e esse grito ecoa até hoje: somente a Bíblia, somente as Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E o Salmo 119, o versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. Amém? A palavra de Deus, e unicamente a palavra de Deus. É só a luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa vida, para a sociedade, para os homens. Nos conhecemos através da Bíblia. Quem somos? Pecadores. Nascemos assim, caídos e separados de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. As pregações precisam ser cristocêntricas, as pregações precisam ser bíblicas. Eu não posso subir nesse púlpito para falar de coisas extra-bíblicas, coisas que dizem respeito à minha vida ou à vida de outras pessoas. Não que eu não possa contar testemunhos, sim, eu posso, mas que o que eu estou dizendo é que o sermão deve ser bíblico.
Se você entra em uma igreja em que você não aprende a Bíblia, não volte mais nessa igreja, vá embora, corra, escape pela sua vida, escape pela sua alma, não fique mais em um lugar em que você não aprende a Bíblia. Tem gente que congrega 15, 20, 30 anos, mas não conhece as Escrituras, não aprendeu nada, e ele ouve mensagens domingo após domingo, quinta após quinta, mas nunca pôde aprender nada acerca das Escrituras. Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus tem dado, que é a sua perfeita e santa palavra. Amém, igreja? A obra do Espírito Santo na experiência pessoal, a nossa experiência de cada um de nós, não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito Santo, ele não fala em formas independentes da Escritura, ou seja, o Espírito Santo, ele não vai contra a palavra de Deus. Tem gente que diz assim, eu tive uma revelação, mas essa revelação não tem nada a ver com aquilo que está na Bíblia, não, mas foi Deus que me revelou. Se não está na Bíblia, não foi Deus que te revelou, foi revelamento, foi qualquer outra coisa, foi a sua carne, você sonhou, comeu demais, passou mal, sonhou de noite, e está colocando a culpa no Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai agir contra a palavra de Deus. A gente ouve cada barbaridade e as pessoas dizendo, foi Deus que me revelou, foi o Espírito que me revelou. Eu já vi pessoas revelando outras pessoas em cultos, dizendo assim para o casal, a família, dizendo para o casal, que não foi Deus que escolheu essa mulher para você, mas Deus é contra o divórcio. Como é que não foi Deus que escolheu? Se a pessoa está casada e Deus quer que o casal se separe, não, mas Deus está dizendo que ela não é a sua escolhida, então quem é a escolhida dele? Então é algo que vem contra aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas como é que eu vou saber se é contra? Eu preciso conhecer. Se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou saber se aquele ensino é errado, é errôneo. As pessoas ficam surpresas e dizem assim, nossa, como que essa pessoa conhece a Bíblia? Como que o pastor conhece a Bíblia? Mas é que ela estuda, é que ela lê a Bíblia. Não tem como Deus chegar e colocar um pendrive na sua cabeça, ou ligar o Bluetooth do céu e transferir para a tua cabeça o conhecimento bíblico. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que buscar conhecer a palavra de Deus. Se eu começar a falar de qualquer outra coisa aqui, um assunto que eu domine, que você não domine, você vai ficar surpreso e vai dizer, nossa, como é que o pastor conhece esse assunto? Eu conheço porque eu vivo esse assunto, eu estudo esse assunto, eu estou imerso nesse assunto. Tem gente que sabe tudo de futebol, sabe tudo de novela, sabe tudo de filme, sabe tudo da vida dos outros, mas não sabe da Bíblia. Aí, pastor, é muito dura essa mensagem. Não tem problema, tem mensagem mais suave no YouTube, é só você ligar o YouTube aí, né, e colocar o fone no ouvido e ouvir, não tem problema. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada, amém? É ela que é regra de fé e prática. A primeira tese que eu diria aqui então, que a autoridade e suficiência das Escrituras. Creio na autoridade e suficiência das Escrituras. Nós não precisamos de mais nada no quesito fé, regra de fé e prática. Somente a Bíblia. Esse é o primeiro sola. Somente a Escritura. Segundo sola. Somente Cristo. O texto que nós vamos ler, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer que não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há ninguém salva senão Jesus. Maria não salva, os santos não intercedem por ninguém, eles não têm acesso à humanidade, Maria também não, só Jesus salva. Só o nome de Jesus tem poder para salvar. Maria era uma santa mulher de Deus, a mãe do Salvador, mas ela não é medianeira, ela não faz mediação entre Deus e os homens, não está na Bíblia isso, só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5, pois há um só Deus, e um só mediador, não é dois, não é três, é um só mediador, entre Deus e a humanidade, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, igreja? Não há salvação em outro nome, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Pastor, você não tem medo de falar essas coisas? Não, não tenho, porque está na Bíblia, homens morreram por essa verdade, e nós não podemos nos acovardar, temos que anunciar com respeito, mas com autoridade, a verdade da palavra de Deus.
Somente Cristo salva. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, Cristo que viveu, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia e que está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Sua vida sem pecado, sua expiação por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Tudo o que Jesus fez na cruz é suficiente para nos salvar. Não precisa mais nada, você não precisa pagar o preço, Jesus já pagou. Você precisa crer e viver para a glória de Jesus. Amém, queridos? Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Se essas coisas não estiverem sendo ensinadas, que Jesus nos substituiu na cruz e o nome dele sendo invocado, então o Evangelho não está sendo pregado. Você sabia que é possível pregar a Bíblia a vida toda e nunca pregar o Evangelho? É possível pregar a Bíblia a vida toda e nunca pregar o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de salvação, de que Jesus morreu por nós, e que se crermos, seremos salvos da ira eterna de Deus. Precisamos declarar que somente Cristo salva, a suficiência e exclusividade de Cristo. Essa é a segunda tese. No final de cada sola eu coloco uma tese, que não está escrito aqui, está aqui no meu esboço, mas a primeira então, autoridade e suficiência das Escrituras, e a segunda, a suficiência e exclusividade de Cristo. Não precisamos de mais ninguém. Amém? Não precisamos de Buda, não precisamos de Allan Kardec, não precisamos de Charles Taze Russell, não precisamos de Joseph Smith, são todos fundadores de pseudos religiões cristãs, não precisamos deles para sermos salvos, unicamente o nome de Jesus Cristo. Não precisamos do Papa, não precisamos do pastor Josias, unicamente Jesus Cristo, somente Cristo. Amém, queridos? Terceiro sola, vai aparecer para você, somente a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós vamos ler. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A graça é o presente, é o dom, é a dádiva. Por meio da fé, nos apropriamos dessa graça. Isso não vem de vocês, não vem nada de bom de nós. Você não é bom, você é mau. A Bíblia diz que nós somos maus. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, porque as nossas obras são más, então merecemos o inferno, para que ninguém venha se orgulhar. Porque se você for entrar no céu pelos seus próprios méritos, a gente já é besta aqui, você imagina no céu, chegando lá e dizendo: eu cheguei aqui porque eu sou bom. O céu vai virar um inferno. Todos que entrarem no céu, entrarão unicamente pela graça, somente a graça. E o outro versículo, Romanos 3 e 24, vai dizer assim, Romanos 3 e 24, falar sobre a graça também do nosso Salvador. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Eu acho que, muito claro, não precisamos ler mais nenhum texto bíblico. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Ela não é somente necessária, ela é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora de Deus. Não há nem como cooperar, porque estamos mortos. É uma ação unilateral de Deus em direção ao pecador, abrindo os nossos olhos, nos dando o dom da fé, para que possamos crer então. Eu não vou nem entrar na questão de eleição aqui, porque vocês sabem como eu creio e ensino acerca dessas coisas. Na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela graça. Nós somos resgatados da ira de Deus, não do diabo, de Deus. É a ira de Deus que veio sobre Jesus na cruz, não a ira do diabo, mas a justa ira de Deus. Por isso Jesus disse: meu Pai, porque me abandonou. Porque naquele momento a comunhão entre o Pai e o Filho foi rompida por causa dos nossos pecados que estava sobre Jesus Cristo. Na salvação somos resgatados dessa ira então,
E essa obra sobrenatural do Espírito é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida eterna. Glória ao nome de Jesus. A terceira tese, a única causa eficaz ou eficiente da salvação. A graça, a única causa eficiente da salvação. O favor de Deus, não é a religião, é a graça. O quarto sola é somente a fé. Somente pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 6. Romanos 5 e 1 primeiro. Romanos 5 e 1. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1, depois Hebreus 11 e 6. Romanos 5 e 1 vai dizer assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, pela fé, não é pelas obras, é pela fé, fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Ele realizou, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, somente pela fé no que Ele realizou, as obras acompanham a fé, mas não é ao contrário, não é, eu não tenho fé porque eu tenho obras porque eu tenho fé. As minhas obras, o meu testemunho, ele acompanha a minha fé. Tem gente muito boa que sem fé vai passar a eternidade separada de Deus, gente boa nos padrões humanos, tá? Que vive uma vida legal, bacana, mas não tem fé em Deus. As obras não salvam, o que salva é a fé. Como daquele ladrão na cruz, que se arrependeu dos seus pecados, e sem obra nenhuma, ele entrou no céu, porque no último instante ele se arrependeu, e ele creu em Jesus Cristo de todo o coração, e entrou na glória, porque Jesus disse que ele entrou, então ele entrou, o céu é de Jesus, ele coloca quem ele quer. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador, recompensador daqueles que buscam a Deus. A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Não existe evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar, pela qual Deus lhe imputou o nosso pecado e nos imputou a sua justiça. Louvado seja o nome de Jesus. A graça é o presente que pegamos pela fé, e somente dessa forma não existe um evangelho a não ser o da substituição, em que o inocente morre no lugar do culpado. Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, você se lembra? Vamos fazer aqui um flashback, vamos voltar lá para o Gênesis. O que aconteceu quando o casal pecou, Adão e Eva, eles pecaram? Perceberam que estavam nus, sentiram vergonha, e então foram resolver o problema. Como eles resolveram o problema? Vamos lá, como? Cobrindo a nudez com folhas de figueira, costuraram uma roupa de folhas de figueira. Resolveu o problema? Não, porque eles ainda estavam com vergonha e se esconderam. Deus apareceu e perguntou: onde é que vocês estão? Ouvimos a sua voz, ficamos com medo. O que aconteceu? Comeram do fruto que eu falei que não era para comer? Aí começaram a conversar com Deus e colocaram a culpa um no outro. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu, não pedi mulher para ninguém, a culpa é do Senhor, ou a culpa é dela, ou a culpa é da serpente. Mais ou menos assim que a gente faz hoje, né? Colocando a culpa nos outros. Aí o que Deus fez para tapar a nudez? Matou um animal inocente. Mas não está explícito no texto isso. Está dito que ele vestiu o casal com peles de animal. Ou seja, para que haja pele de um animal, é necessário que haja um sacrifício. Deus estava mostrando que a forma do homem resolver o problema não funciona. As folhas de figueira falam da religião. Nós queremos resolver o problema do nosso pecado através da religião. Eu faço boas obras, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, sou membro da igreja, sou batizado, independente da igreja que eu frequento, então está tudo certo, eu vou entrar no céu por causa dessas coisas. Resolvi o meu problema com a religião. Religião não resolve o problema. Se você não crê que o inocente morreu no lugar do culpado, que é você, e confiar nesse inocente que ressuscitou ao terceiro dia, não há salvação, mesmo que você seja batista, ou assembleano, ou pentecostal, ou reformado, ou tradicional, ou católico, ou seja lá o que for, não importa, você só entrará no céu se você crer que o inocente morreu no lugar do culpado.
As folhas de figueira apontam para as obras humanas, aquilo que eu faço. Religião, religare, do latim, é uma tentativa do homem chegar até Deus. Não acontece. Agora, o Evangelho é Deus vindo em direção ao homem. O Evangelho é Deus se tornando homem. O Evangelho é Deus se tornando um bebê no ventre de uma virgem. Tudo que o homem quer e deseja é ser Deus, porque o diabo disse para a mulher: você será como Deus, você vai saber como Deus, vai conhecer como Deus, vai ser semelhante a Deus. Era o desejo do diabo de ser igual a Deus, e ele coloca esse desejo no coração do homem. A humanidade quer ser Deus, e Deus se torna aquilo que a humanidade é: homem. Olha o exemplo de Jesus Cristo, o inocente morrendo no lugar do culpado. Lá no Gênesis, nós chamamos de proto-evangelho, 3,15 do Gênesis, Deus disse: da semente da mulher virá da descendência, da semente, que esmagará a cabeça da serpente, apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que João Batista disse: eis aí, 1:29 de João, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o inocente, que vai morrer no lugar do culpado. Toda religião no mundo, ela é meritória. Você pode procurar, existe mais de 10 mil seitas e religiões no mundo. Existem religiões na Índia que adoram animais, barata, vaca, rato e assim por diante. Há mais de 10 mil seitas e religiões no mundo, e todas elas são meritórias. Somente o cristianismo, que não é ou não deveria ser uma religião, mas um estilo de vida. Somente o cristianismo diz: você precisa crer naquele que te substituiu na cruz. Somente a fé. Por ele ter levado sobre si a punição de nossa culpa, nós agora andamos na sua graça, como aqueles que são para sempre perdoados, aceitos e adotados como filhos de Deus. A tese 4, a exclusividade da fé como meio de justificação. O que é a justificação? É a justiça do inocente imputada no culpado, e a culpa do culpado imputada no inocente. Jesus tomou os nossos pecados e nos deu a sua justiça. É para a gente dar um amém, assim, para explodir o coração, né? A gente não é pentecostal, a gente vai dizer amém, aleluia. Deveríamos ser, né? Glória a Deus, aleluia, né? Às vezes eu sinto falta dessa expressão, né? Quando o seu time faz um gol lá, você quase morre na sua sala, gritando. Aqui na igreja eu falo que você vai para o céu, você diz assim: legal esse negócio. Amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tem muitos que vão saber o que é isso, né? Quando chegar no inferno, e outros que vão saber quando chegar no céu. Deus tem misericórdia de nós. Somente a Deus glória. É o quinto sola. Somente a Deus glória. 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel 2:2 vai dizer assim, eu vou ler aqui nessa versão para você me acompanhar: ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. E o segundo texto vai dizer, 2 Samuel 7:22, vai dizer que Deus, somente a Ele também a glória. Quão grande és, ó soberano, Senhor, não há ninguém igual a ti, jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Somente a Deus glória. Volte do início, por favor, lá do primeiro sola. Esses são os 5 princípios da reforma protestante. Você vai ouvir depois os 5 pontos do calvinismo, você vai ouvir os 5 pontos do arminianismo, mas isso é um assunto para outro momento. Mas os 5 solas são mais neutros, digamos assim, e você como cristão precisa conhecer que somente a Escritura. Você precisa ir para o segundo sola e perceber que somente, pode passar, segundo, somente Cristo. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente a fé. E quinto, somente a Deus, a glória, o louvor e a adoração. Somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Pedi para o grupo de louvor aquela primeira canção que vocês cantaram, se conseguirem deixar no gatilho. Onde quer que a igreja se tenha perdido na história, onde quer que a igreja se tenha perdido, que ela tenha perdido a autoridade, né? A Bíblia como regra de fé,
aonde quer que ela tenha colocado Cristo de lado, o Evangelho tenha sido distorcido, ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Qual a razão? Os nossos interesses substituíram os interesses de Deus. Nós estamos fazendo o trabalho de Deus do nosso jeito. Aonde quer que nos perdemos na história, esse foi o motivo. Colocar o homem no centro, tirar Deus do centro, tirar de Deus a glória e colocar o homem no centro. É só você olhar e perceber as mensagens que são pregadas ainda hoje. Você vai perceber que nós estamos em uma reforma constante. A reforma protestante precisa ser constante na nossa vida, no nosso coração. Porque todos nós queremos ouvir coisas mais macias, coisas mais legais, coisas que aguçam a nossa imaginação. Paulo vai falar sobre isso, que nos últimos tempos viriam uns que ajuntariam, que iriam sentir comichões no ouvido, iriam ajuntar para si pregadores, pastores, ensinadores, coaches e assim por diante, que pregassem conforme o desejo do seu coração, que dissessem, não, que você é bonitinho, que você está no centro do coração de Deus, que você é a pessoa mais especial da face da terra, que você vai conseguir, que Deus está no céu olhando para você e dizendo que Ele está trabalhando em seu favor e que quem se levantar contra você, Deus vai abater, que você é a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Mentira! Só que essas coisas agradam o coração. É legal ouvir isso, pastor, é legal, mas não é a verdade. É legal, mas nos afasta do verdadeiro evangelho. A Bíblia vai falar mal da gente. Amém? Deus vai falar quem a gente é de verdade. Deus, Ele vai olhar para o seu coração, para o meu coração vai dizer assim, vocês são maus, vocês são pecadores, vocês precisam de um Salvador, vocês precisam confiar no que Jesus fez na cruz. Todos nós, não é você, é nós. Aqui é Jesus e nós somos todos iguais. Ou cremos na mensagem das Escrituras, ou nós vamos seguir qualquer outra coisa. Onde é que nós nos perdemos? Aonde é que nós nos afastamos de Cristo, nos afastamos da Bíblia, da fé, da graça, de dar a Deus a glória? Aonde quer que isso tenha acontecido, com certeza aconteceu, porque os homens desejaram a glória de Deus, desejaram fazer a coisa do seu jeito. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo, a Bíblia, vem significando muito pouco para nós e tem um peso irrelevante sobre nós. A reforma protestante aconteceu para colocar Deus no lugar dele no nosso coração, que é no centro. A Deus a glória, a Deus o louvor, a Deus toda a adoração. Reafirmamos, eu quero que você reafirme isso comigo, reafirmamos que como a salvação é de Deus, e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre, devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, debaixo da autoridade de Deus, e para a glória de Deus somente. A tese de número 5, a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. A reforma protestante vai fazer aniversário agora no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro de 1517, um homem que diante da autoridade papal se jogou no chão, quando foi dito para ele se retratar, para despregar tudo aquilo que ele havia pregado, de acordo com as Escrituras e contra os ensinamentos da igreja. Ele se jogou no chão e ele disse, não posso. O cristão não pode ir contra a sua consciência. E ele disse, não posso e não me retratarei, que Deus tenha misericórdia de mim. E você? Você vai ser fiel às Escrituras? Ah, pastor, mas tem coisas que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que não dá para abandonar. Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, marido, mulher, filho, seja lá quem for, por causa de mim, não é digno de mim.
quanto mais costumes pagãos que herdamos dos nossos pais. Eu amo meu pai e a minha mãe, mas renunciei tudo que eles me ensinaram sobre fé. Tudo. Para ficar apenas com Jesus. Não há como ser cristão e não ser radical em relação a essas coisas. Não há como dizer que vou morar no céu e não ser radical contra o pecado. O pecado me afasta de Deus. O pecado me faz parecido com o diabo. E a santificação me faz cada vez mais parecida com Jesus. Pastor, isso é muito radical. Realmente é radical. É uma mudança de vida radical. Mas vale a pena. Porque Deus tem preparado um céu de glória para todos aqueles que confiarem em Jesus. E esse dia está chegando. Não sei se teremos mais, nem se vamos chegar no dia 31. Não sei se teremos mais um ano para o próximo aniversário da Reforma Protestante. Não sei. Nós cremos que Jesus veio, se tornou um ser humano, que Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, foi crucificado no nosso lugar, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu à direita, à destra de Deus, está nos céus. Um homem está sentado em carne e osso do lado de Deus, no céu. E queremos que Ele irá voltar. Amém? Ele prometeu. E eu creio. E quando eu olho para o mundo que vivemos, eu creio cada vez mais. Você já entregou sua vida para Jesus? Se Ele vier hoje, você está salvo? Se Ele vier individualmente para você hoje, através da morte, você está salvo? A sua fé é genuína, é verdadeira? Se coloque em pé, por favor. As luzes, por gentileza.